Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o terapeuta Maxwell. Nós estamos na sétima aula do nosso curso de Reiki nível 1 do Espaço Holístico Átomos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a história do Reiki com Hayashi. Kushiro Hayashi, entre todos os alunos do Dr. Mikao Usui, se tornou o mais conhecido no Ocidente, pelo fato dele ter sido mestre de Takata, a responsável pela chegada do Reiki ao Ocidente, e pelo seu trabalho de divulgação do Reiki no Japão, já que a escola de Usui fundou a Gakkai, ficou fechada apenas entre poucos. Então, pessoal, esse aí é um dos grandes nomes que nós temos no Reiki. Foi um dos alunos de Dr. Mikao Usui e ele é o mais popular porque ele deu a iniciação a Takata. Nossa próxima aula vai ser a respeito dela. Vocês vão apaixonar com a história dela se já não conhecem. E eu confesso que eu fiquei muito emocionado quando eu vi a história de Takata, que é responsável pelo Reiki hoje ser acessível a nós aqui no Ocidente. Kushiro Hayashi era oficial aposentado da Marinha, que recebeu de Usui os ensinamentos de mestre em Reiki em 1925, aos 47 anos de idade, criando seu próprio método Reiki Hayashi Shikihyōko, que significa método de cura natural do Reiki de Hayashi. Isso se deu porque Hayashi discordava, em certa medida, de algumas concepções muito místicas de seu sensei Usui, e como médico tentou relacionar o Reiki à atuação focada de uma maneira mais prática, de acordo com o seu conhecimento médico. Entretanto, se deve entender que o método como Usui fazia foi passado a Hayashi, mas infelizmente talvez nem toda a sua concepção. Diz a tradição, entretanto, que Usui incentivou que Hayashi, com seu conhecimento e método, levasse o Reiki e adiante o desenvolvesse. Então, pessoal, isso é muito comum. Várias pessoas, quando iniciam a jornada no Reiki, elas vão passando nível 1, 2, 3, e quando chegam no mestrado, já estão, assim, bem conhecedores mesmo da prática, já estão com uma expansão de consciência bem legal, e podem fazer algumas alterações ou acrescentar algumas coisas na metodologia em que aprenderam. Eu, por exemplo, eu aprendi Reiki de uma forma e hoje eu aplico o Reiki de uma forma totalmente diferente que eu aprendi. Porque eu agreguei, pela intuição, eu agreguei, por exemplo, conhecimento de radiestesia no meu trabalho com o Reiki. Eu também agreguei o conhecimento com florais e outras técnicas. Então assim também fez Hayashi. Ele aprendeu com o Mikao Usui, porém, por ser médico, ele acabou criando um sistema. Isso não é errado, desde que a gente preserve as funções básicas do método Usui. A gente não pode sair muito fora, mas movidos pela intuição, a gente pode sim acrescentar algumas coisas. Intuição para mim é tudo. Hayashi abriu uma clínica de cura em Tóquio, onde terapeutas Reiki trabalhavam em grupo e iam também à casa de pessoas incapacitadas de se deslocarem à clínica. Uma das pessoas que recorreu à clínica de Hayashi para se curar foi Ayao Takata. Hayashi, sem dúvida, levou a obra do mestre adiante e ainda acrescentou, dado seu conhecimento médico, as posições atuais e o tratamento de algumas doenças específicas. O método Jinkirin Reiki preza pela sua simplicidade, porém disciplina. Uma palavra meio difícil, essas palavras japonesas. Jikinden Reiki se fala. Então o que aconteceu? Hayashi ela abriu uma clínica para tratar com Reiki. E o pessoal fazia trabalho também a domicílio e os trabalhos lá. Takata, ela ficou gravemente doente. Vocês vão ver na história na próxima aula.
e ela teve a necessidade de procurar a clínica de Hayashi. Foi onde ela teve o seu primeiro contato com o Reiki. E, seguindo as orientações de Mikao Usui, Hayashi passou também esse conhecimento para Takata. E dela, todo o Ocidente ficou conhecedor dessa maravilhosa técnica que é o Reiki. O Reiki com Usui ensinava e praticava em sua essência e pureza. Talvez nunca saberemos como exatamente era em seus detalhes, pois só sabemos como foi ensinado por seus discípulos, apesar de algumas mudanças que cada um colocou segundo o seu entendimento. O método provém em se manter em sua estrutura fundamental, perfeito e imutável, como as iniciações e uso dos símbolos. O modo, entretanto, como Hayashi ensinava e praticava o Reiki, da maneira mais próxima como podemos aprender, é como ele usava os conhecimentos de Sensei Usui. É aprendido através do Jinkidei Reiki, fundação erigida pela senhora Yamaguchi e Tadão Yamaguchi. A mãe de Tadão foi iniciada pelo Hayashi e iniciou os filhos da mesma maneira. Assim, os dois decidiram fundar o Instituto para preservar e difundir o Reiki, como era feito tanto na iniciação quanto na prática. Então, pessoal, muitos dos métodos antigos, eles foram sendo transformados. Então, o Usui criou o método Reiki, seu método original. Quando ele iniciou Hayashi alterou algumas coisas ao seu modo. Hayashi iniciou Takata e também teve alteração. Porém, a energia é a mesma, a fonte de busca é a mesma. O importante é que a gente saiba isso, que apesar de que o Reiki passou por diversas transformações, que ele é uma técnica extremamente antiga, a energia continua sendo a mesma, o objetivo continua sendo o mesmo. Isso é que é o grande fator que nos importa. Então, espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouco da história de Hayashi. Nós vamos agora, na próxima aula, estudar sobre a história de Takata. História do Reiki com Takata. Então, dê o seu curtir aí, compartilhe com seus amigos, inscreva no canal e ative o sininho. Grande abraço!